Vamos ver se agora vai. Olá. Segunda tentativa. O que aconteceu? Foi você? Achei que era eu aqui. Eu não sei, eu acho que ele travou, ficou que Hum, vídeo pausado e do nada caiu. ah, Eu acho que o tomara que Instagram agora fique. tá de olho em mim, tá me sacaneando. Eu tava, antes de você entrar, não sei se você ouviu, eu tava falando que foi uma semana super intensa, que eu tava nessa Sim, de, ai, não vou fazer. E aí você falou, não, vamos lá, a gente pensa num tema bem legal, sim. bem fácil, que a gente consiga só fazer uma conversa. Aí a gente decidiu pegar um tema bem fácil, É. né? Ai, mas é isso, a gente vai bater papo, né? Não, sem A pressão. gente, a gente não tem limites mesmo. É. E a É, gente pensou outros temas legais também, né? Que eu acho que você tem que trazer, ou sei lá, a gente voltar aqui, né? sim, Traição, ainda comunidade. tem Ai, tô muitos louca pra temas falar muito disso também. legais. É, vamos. Bom, rapidinho se apresenta aí para as pessoas. Uhum. Acho que a maioria das pessoas já te conhecem, né? Porque afinal, quem está aqui deve Sim, estar seguindo lá, mas quem estiver sim. ouvindo depois, quem estiver ouvindo de outro lugar, dá o Sim, seu eu alô. sou a Ade Monteiro, eu administro a página em Não Mono, Reflexões e Conexões na Não Monogamia, eu tenho minha página também, AD Corpo Afeto e Liberdade, e que eu falo de sexualidade, maternidade e relacionamentos. E a S Não Mono é a página que acabou tendo mais demanda, né? E estou focando mais nessa página agora. E a gente fala sobre relacionamentos não monogâmicos, a gente reflete, e a ideia era também conectar, né? A gente fazia os encontros até começar a pandemia. E aí a gente deu uma parada, agora estamos só participando e fazendo alguns encontros online, né? E é isso, sou psicóloga, terapeuta de casais, estou terminando sexologia, sou doula, e acho que é isso. Depois posso falar um pouquinho mais. Maravilha. E só para quem estiver ouvindo também de outro lugar, sei lá onde a gente vai subir esse vídeo também. Se alguém não me conhece, oi gente, eu sou Polly, eu sou terapeuta corporal, trabalho com gênero e sexualidade, e a gente estava conversando sobre isso também hoje, né? Estou querendo Hum, muito me aproximar das psicoterapias, porque eu acho que a gente precisa se fortalecer na não monogamia enquanto rede, e acolher, né, criar grupos de estudo, grupos de apoio. E essa é uma das ideias, né, da página e desse formato, é a gente poder, aqui na quarta-feira à noite, levantar um tema e na sexta-feira, quem tiver disponível, vai no Zoom, né, a gente senta e faz um formato mais aberto, mais roda de conversa, mais coletivo, sim. porque, especialmente nesse tema, né, porque a gente não só decidiu fazer um tema, a gente decidiu fazer dois temas super complexos. É, E e é isso, tem muitas coisas, muitas perspectivas diferentes, né? A gente não vai esgotar nenhum desses. A gente nunca esgota, né? Mas não. especialmente nessas questões tem muitas perspectivas diferentes, né? Muitas questões individuais, pessoais, de casais, de crianças, né? Enfim, você tem um texto que você fez muito legal sobre consentimento para as crianças, que é um tema que está mais do que importante nesse momento, depois dessa semana, né? Mas Sim, enfim, então, convidar todo mundo para na sexta-feira ir lá trocar mais ideias sobre isso. sim, Bom, a gente tinha pensado começar falando um pouco sobre limites, né? Até porque entender os nossos limites é uma parte essencial uhum. da prática do consentimento. Então, se você quiser começar contando um pouquinho sobre os estudos, as coisas que você buscou e foi atrás sobre essa questão do limite. Sim. Bom, o que eu sinto assim, só começar falando um pouquinho por que veio todo esse tema, né? Em 2015 eu vi esse artigo, né, nessa revista que chama Everyday Feminism, da Michelle Burke, falando sobre consentimento e cinco regras para ensinar consentimento para as crianças. Achei muito interessante traduzir o artigo. Aí acho que eu publiquei na página Sororidade Não Mono em 2018. E aí, recentemente, eu fiz um e-book mais ilustrativo como uma ferramenta para educadores e professores para ensinar sobre essa questão do consentimento para as crianças.
E eu achei que, quando eu vi esse artigo, já tinha no mestrado conversado um pouco sobre isso, e já achava esse tema essencial, né? Porque eu acho que muitas questões poderiam ser resolvidas se, por exemplo, desde cedo, né, principalmente os meninos, tivessem mais consciência sobre o consentimento, de que para qualquer ato, aproximação, eles teriam que pedir consentimento para as meninas, né? E para as meninas também isso é importante para saber que elas podem dar ou não o consentimento, porque a gente está nessa cultura muito machista de que, né, eu cresci nessa cultura de que eu tinha sempre que dizer sim, né, principalmente na questão das interações sexuais. Então, primeiro veio essa questão do consentimento e, como eu morei na Irlanda, eu sigo muita página, envolvida com muita coisa fora do Brasil, eu comecei a ver esse assunto pipocando desde 2015. E aí, por isso que eu falei, gente, preciso traduzir esse artigo. E aí, recentemente, acho que 2 anos para cá, eu também comecei a ver fora do Brasil essa tendência a falar sobre boundaries, que são os nossos limites. Eu falei, poxa, então é isso. Eu acho assim, a gente tem que ter noção do que são esses limites, quais são os nossos limites, que tipo de limites, como que isso funciona, né? E eu acho que consentimento está diretamente relacionado aí com essa questão dos limites, porque eu preciso saber dos meus limites para eu compreender se eu vou dar o consentimento ou não, para qualquer tipo de interação, contato, principalmente as interações sexuais, que a gente sabe que é um grande problema, né, no Brasil, na nossa cultura, né, no índice de estupro, de abuso sexual, que né, é bem alto e bem trágico, né, até pelas notícias recentes, do abuso da menina, né, do estupro, que veio como consequência a gravidez de uma criança de 10 anos, né, e toda a polêmica que surgiu. Então, acho que nessa cultura que a gente está é muito importante a gente entender sobre limites e sobre consentimento. Então, aí fui buscar, né, mais informação para eu explicar melhor para vocês, porque eu fiz um vídeo, acho que há umas 2 semanas, e eu senti que o pessoal não entendeu. Aí eu fui lá no Stories e coloquei nas caixinhas. Falei, gente, eu quero exemplos aqui de situações em que vocês perceberam um limite de vocês. E assim, eu acho que eu tive 2 respostas e as respostas foram confusas. A resposta está falando de acordo, tipo, meu parceiro disse que eu só podia transar, mas não podia me envolver afetivamente. Eu falei, não, gente, peraí, não é bem isso. Aí fui lá no Stories, fiz um vídeo explicando e dando alguns exemplos, mesmo assim, de ninguém respondeu. Eu falei, isso é preocupante, tem alguma coisa aí. O pessoal não está entendendo que é limite e é uma coisa muito importante, precisa falar mais sobre isso. Então daí que eu acho que veio, né, essa ideia da gente conversar hoje sobre isso. Uma coisa que você levantou que eu acho que é muito interessante é o quanto a nossa construção de gênero sobre a sexualidade faz com que ninguém saiba muito os seus limites. Né? Por quê? Porque os homens têm que gostar de tudo, homem nunca nega sexo, homem não tem limite, eu gosto de tudo, eu pego todo mundo, deu mole, né? Caiu na rede é peixe. E as mulheres, por um lado de suprimir a sua autenticidade em prol de agradar a outra pessoa, também não sabe qual é o seu limite. Então a gente sequer se investiga, né? E eu acho que o limite é isso. O limite traz essa pessoalidade, né? O limite é uma coisa que limites são coisas que todo mundo tem, sejam eles conscientes ou inconscientes. Só que é isso. Ele é algo pessoal que tem que partir de uma investigação, né? Ele tem que partir de um autoconhecimento. Né? É um limite meu. O limite é uma coisa que é minha, que é pessoal, que eu tenho o poder de reforçar, de atuar, né? Que não depende de outra pessoa, não é e meio a que outra ninguém pode pessoa dizer tem que isso para fazer isso. você, né? Qual é o seu limite? É muito pessoal, né? E é muito subjetivo, né? E um grande problema assim central da construção do amor romântico é equivaler amor com sacrifício. Né? Então é tipo, nossa, eu tenho muito esse limite, eu não faço X, mas eu amo tanto você que por você eu vou fazer isso. E isso é muito problemático, isso é terrível. Isso acho que isso é até violento, né? Em muitas situações, que a gente vai deixando atravessar e romper tantos limites nossos que de repente a gente está totalmente desconectado do nosso corpo, da nossa verdade, do nosso propósito, porque você ali não importa, né? Acho que eu comentei numa live que eu
De repente apareceu para mim no Insta lá um curso para mulheres que estão se separando, se divorciando, e aí apareceu essa fala dessa mulher, né? Uma senhora, né, que parecia, sei lá, uma mulher que ficou 30 anos casada, se separou, e ela tá falando no vídeo. Gente, aí de repente eu fui na terapia e aí ela me perguntou: o que que você gosta? O que que te dá prazer? E eu não sabia responder. É porque a mulher, assim, passou 30 anos servindo. Eu falo isso muito na minha página de Corpo Afeto, que a gente tem essa cultura, assim, que a mulher serve, ela fica meio robotizada, assim, andando pela casa, fazendo as coisas pelos outros, garantindo o bem-estar de todo mundo, né? Menos o dela mesma. Então, eu acho que a questão dos limites é muito de gênero, porque, né, as mulheres, as minorias, acabam sacrificando os seus limites em prol do bem-estar dos outros, ou até, né, em prol de ter um pouco de condições, né? Às vezes tem que, sei lá, pensando aí. Existem uma série de interseções, né, problemáticas aí que impedem a gente de se aproximar. E a monogamia está muito num espaço central disso, né? Que, não, mas se essa pessoa não... Se eu der errado com essa pessoa, quem vai me aceitar? Eu que sou um corpo não padrão, eu que sou uma pessoa... Isso. Né? Então a gente... e aí tem a Bárbara tava aí, ela até fez uma tirinha com essa frase. Foi uma frase que eu coloquei num texto que eu sinceramente não lembro de quem que é, ou de onde surgiu, se é minha, sei lá. Mas que é... Não pertencer a um grupo é ruim, mas não pertencer a si mesmo é, tipo, absurdo, insuportável. E é isso. A gente vai quebrando os nossos limites, a gente vai se distanciando da gente, do nosso corpo, do que nos move, do que nos dá prazer, do que não nos dá prazer. E aí é o que você falou, chega uma hora você tá lá, nossa, eu não faço ideia de quais são os meus limites, do que eu gosto, do que eu não gosto. E isso é absolutamente problemático. É bem isso. Até hoje o texto que eu traduzi aí da Débora Napol, do ciúme, é um sinal de que você não está se amando. E a primeira frase que ela fala, você tem um dever sagrado, achei bonito isso, de se amar. Porque se você não se alimenta desse amor, como é que você vai compartilhar ele com outras pessoas? Então, acho que tá nisso aí mesmo. Acho que limites tem muito a ver com autocuidado. Agora a gente está falando muito em autocuidado. E eu acho que limites é isso. É você compreender. Eu acho que entra nessas dicas aí da Nicole Pereira, que é uma psicóloga. Ela tem essa página bem famosa, que chama Holistic Psychology. E aí ela tem um vídeo explicando, né, o que são boundaries. Então, são essas regras, para mostrar para as pessoas como que a gente quer se conectar com elas. Como que a gente, o que a gente está disposto a fazer ou não fazer pelas pessoas em determinadas situações. Então ela fala, primeiro de tudo, você tem que criar esse limite aí. E como que você vai criar? Aquilo que você falou, olhando para si, é um pouco de autoconhecimento, de reflexão, de meditação, né? Você vai olhar para a sua história e ver assim, o que eu preciso mudar? Então ela fala que quando você pensa em limite, você pensa assim, gente, tem coisa que não tá legal, que não tá me fazendo bem. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu quero ter relações mais saudáveis. E aí, como a Esther Perel fala, a qualidade das suas relações vai definir a qualidade da sua vida. Então, se sua vida não tá legal, né, é uma coisa meio que uma depende da outra. Suas relações provavelmente não estão legais. Por isso que você não está tendo qualidade de vida. Você pode estar sobrecarregada, você pode estar estressada. Né? A mãe, por exemplo, com todos os afazeres, todas as obrigações, com as triplas jornadas. Então, a gente tem que começar a pensar, não, peraí, né, o que é realmente a minha responsabilidade? Né? Então então você vai cuidar daquilo. E o que não for, você deixa passar. Enfim, ela fala que você tem que criar essas regras. E aí, isso vai surgir a partir de reflexão, a partir de olhar a sua história e ver o que você quer mudar. Porém, né, a gente estava conversando antes também, né, Polly? Que às vezes você não sabe, às vezes você, né, não olhou ainda para a tua história, então muitas vezes os limites vêm a partir da vivência de determinadas situações. Você se percebeu desconfortável, e aí você fala, peraí, eu não quero me colocar mais nessa situação. Como que eu faço para mudar isso, para eu não cair de novo nesse lugar, né? Aí você começa a refletir e descobre que você tem, né? E de repente percebe esse limite. Né? E aí você começa a colocar esse limite para as pessoas. E aí a Nicole Pera fala que ela olhou para a história dela e no site dela, nas páginas dela, é uma história bem incrível. Ela tem uma história de negligência emocional, que ela falou que acho que ela era filha bem mais nova, todos os irmãos eram mais velhos, então ela foi
bem negligenciada emocionalmente. E ela meio que teve que se virar sozinha, assim, ela era todo mundo ignorava ela na casa, alguma questão assim, eu li pouco sobre a história dela, mas ela fala que ela meio que teve que ser autossuficiente e ela aprendeu a ser bem independente e autônoma. Então, de repente, só que tinha uma situação meio tóxica na família, que o pessoal era meio codependente. Então, tipo assim, todo mundo compartilhava os problemas e achava que todo mundo tinha que dar conta dos problemas ali de todo mundo. Então, ela falou que ela cresceu sentindo essa responsabilidade de dar conta, de ajudar as pessoas, em detrimento dela mesma. Então, a irmã estava sempre solicitando, ligando para ela quase todo dia, descarregando ali as mágoas, as angústias. E aí, quando ela percebeu assim, peraí, eu preciso ser mais independente. Eu não posso estar sempre disponível para as pessoas. Então, ela decidiu criar essa regra. Ela falou assim, então, se eu quero ser mais independente, eu vou ter que colocar algumas boundaries aqui, alguns limites. E um desses foi que ela falou para a irmã dela, olha, eu não vou estar mais sempre disponível para você. Eu tenho várias coisas para fazer, estou sobrecarregada. Então, não vou estar sempre atendendo telefone, respondendo mensagem e tal, né? E aí ela fala que, assim, nessa avaliação, para definir as suas regras, seus limites, você tem que ser muito honesto consigo mesmo. E foi isso que ela fez. Ela falou assim, não, né, eu preciso disso, eu preciso dessa independência, isso está me custando, essa disponibilidade para as pessoas está me custando a minha saúde mental. Então ela colocou esse limite e falou para a irmã dela. Ela fala assim, que para definir seus limites, que você tem que estar muito consciente do seu porquê. O seu porquê tem que estar muito claro. Você tem que compreender o que não está funcionando e por que você quer mudar e o que você vai fazer para mudar. E aí você fala, não, então vou definir isso aqui, vou tirar algumas responsabilidades das minhas costas e vou ficar com aquelas que eu acho que realmente eu posso cumprir ou que não vai me sacrificar muito, me sobrecarregar. E aí tá, daí ela colocou para a irmã dela, aí ela fala que esse é o segundo passo, que ela coloca. Create state é o segundo passo. Então, state seria você expor, você se colocar essa regra para as outras pessoas. E aí lembrou também, né, uma paciente que ela falava que ela também não conseguia falar não para as pessoas. E isso vinha de uma história dela, de que os pais, também uma dinâmica familiar muito tóxica, em que os pais sempre criticavam. E eu acho legal porque a Clarissa tem uma história dessa, ela conta histórias no livro Mulheres que Correm com Lobos, ela tem uma história, uma das histórias é muito interessante, ela faz essa avaliação. Né? E aí ela fala que essa mulher, ela se sente tão desqualificada, essa questão do amor próprio, da autoestima está tão baixo, que ela fica tentando se provar. E aí ela sai fazendo por exemplo, uma dessas formas de provar é através de fazendo 1000 cursos e se tornando workaholic, super, hiper competente. Né? Então, eu senti muito isso numa paciente minha, que ela queria fazer todos os cursos, ela pegava todas as aulas, ela ia ajudar nas quermesses. Aí eu falei assim, e ela tem filhas, e tem a pandemia, e tem as tarefas. Então eu falei assim, olha aí, calma aí, peraí, você vai ter que delimitar aqui uma rotina e colocar certos limites aí para essas pessoas. Então, e ela falou que até uma das pessoas que chamou ela para ser voluntária 2 fins de semana, o único tempo que ela tem para ficar com as filhas, sabe? Era de uma ONG que ela nem faz parte. E ela falou, e cadê o pessoal dessa ONG? Eles não podem ajudar? Eu falei assim, exatamente. Então você vai lá e coloca para ela. Fala assim, olha, você pode ligar para o pessoal da ONG? Eu não vou ter condições, que eu tô pegando muita coisa. E até algumas aulas que ela foi convidada, ela foi... Então é isso, acho que começar, né, a ver que ela estava sobrecarregada. Né? Ela precisava falar não para algumas coisas. Eu acho que aí é a importância do que você disse, do porquê. Né? Porque quando você sabe o seu porquê, olha, eu vou deixar de pegar algumas tarefas ou de acolher algumas coisas porque eu preciso ter mais tempo para mim, porque isso está sendo ruim para minha saúde mental, ou para minha qualidade de vida, ou para X ou para Y. Porque senão a pessoa vai ligar com meus filhos, né? Porque senão a pessoa vai ligar e vai falar, saudável. nossa, mas não acredito que você não vai aceitar, você tinha aceitado todas essas. E aí, se o seu porquê não tiver muito claro, né, esses mecanismos familiares, enfim, essas coisas todas vão surgir, você vai falar, nossa, que absurdo, tô deixando essa pessoa na mão. Então acho que dessa vez eu vou, mais na próxima. Então, assim, se apossar do seu porquê te protege disso. Você fala, não, realmente eu não vou. E a pessoa pode facilmente te convencer, não, mas faz sim, porque isso, porque aquilo, e se você não tá com isso muito firme para você, o porquê, né, de estar colocando aquele limite, você vai acabar se rendendo aí para a pessoa.
Então é isso. Então, assim, no caso, essa tinha muito claro, ela queria ter uma vida mais saudável, uma dinâmica familiar mais tranquila, dar atenção para as filhas, não dava para ficar pegando tudo que as pessoas pediam. Então, esse é o segundo passo, é colocar essa regra. Aí ela fala assim, ó, que não vai ser fácil. Quando você coloca a regra, as pessoas não gostam de ser rejeitadas. Elas não gostam de receber um não. Então, mas para você ir lá e falar um não já é difícil. Você já está lidando com várias questões, inclusive com a culpa. Não estou mais disponível, não vou ajudar a minha irmã, né? Então, ela fala, coloca lá a regra, por exemplo, ela deu o exemplo dela com a irmã dela, e joga o celular e vai fazer outras coisas, certo? Porque não é legal você responder imediatamente, porque você pode se tornar reativa. E aí a pessoa com certeza vai. O que ela fala? Essa questão de falar um não vai despertar, vai instigar várias emoções na pessoa. E aí, se você reagir de imediato, você pode ser impulsiva. Então ela fala, melhor deixar para o dia seguinte. Não responde. Né? E é incrível que eu passei por essa situação essa semana. A faculdade minha de sexologia veio me cobrar, coisa de abril, porque eu atrasei 2 dias no pagamento, veio cobrar R$ 400 de juros, sei lá, um desconto que você. Sabe aqueles descontos que você tem, que você paga até dia 5? Eu, assim, gente, eu fiquei tão nervosa. E eu vi esse movimento meu, assim. Aí eu fui respondendo, não, mas não pode isso, mas tem alguma coisa errada. Assim, fiquei super nervosa. E era 2, e aí esse de maio, agora de julho também, acho que eu esqueci, atrasei um dia. Eu ia ter que pagar R$ 800, assim. E eu fiquei desesperada respondendo. E meu parceiro aqui, calma, calma, deixa isso de lado, deixa pra lá, sabe? Quando foi no fim do dia, eu percebi que tinha uma conta errada lá, porque eu já tinha pagado uma parte, então eu ia pagar uma parte menor, 150, que não era 400, entendeu? Então, assim, eu acho que eu me precipitei. Eu acho que essa dica dela é boa, de esperar quando algo te afeta e te deixa, às vezes, com raiva, nervosa, se sentindo mal, deixa quieto, deixa passar um dia, eu acho que é o melhor, e aí com calma, né? Porque aí dá tempo de você pensar com calma. Eu acho que se eu tivesse esperado no dia seguinte, eu teria ficado mais calma e calculado, não, essa conta tá errada, então eu vou explicar para eles que tá errada e pronto, teria resolvido tranquilamente, né? Mas eu me estressei, perdi parte do meu dia tentando resolver isso, sendo que eu poderia ter agido como ela falou, assim, sem impulsividade, sem reatividade, né? E aí ela fala então que para você tentar separar, você pensou, você refletiu e você tomou aquela decisão. Entende? Então, respeita essa decisão que você tomou. E o que isso vai incitar na pessoa é responsabilidade dela. Então, é isso que ela está falando. Deixa, espera no dia seguinte, você pode. Aí você vai conversar com a pessoa. E aí esteja preparada, ela fala, né? Aí é o terceiro passo. Então, criar, colocar, né? Expor esse limite e manter. Porque é isso que eu falei. Já que você pensou e refletiu e delimitou esse limite, você agora tem que manter. Porque se você não manter, é exatamente isso que você falou, Polly. Você não mantém. Aí a pessoa vai sentir sempre no direito de insistir para você mudar de ideia. E aí, quando você mantém também, você vai ter que lidar com aquela reação. E aí, muitas vezes, você pode dizer assim, olha, igual aconteceu também, eu comentei, né, num grupo meu, que a Tati Pérez, ela tem a página também Paradoxo Psi, eu achei que ela agiu de uma forma muito legal, porque ela é mentora no grupo Marketing para Psicólogos, lá que a gente está, e ela deu algumas sessões de mentoria. Mas nas últimas, o pessoal começou a não aparecer, a desanimar e tal. E ela falou assim, olha, gente, eu vou fazer a última amanhã e vou terminar. E uma pessoa reclamou, a pessoa queria que remarcasse e tal. E ela respondeu de forma muito educada, falou assim, olha, me desculpe, eu sei que isso causa uma frustração em vocês, mas eu preciso finalizar. Eu já ofereci o que eu podia. Então, achei muito educada, muito gentil e reconhecendo o sentimento do outro. Acho que isso que é legal. E o pessoal fala isso muito na comunicação violenta, né? Para você validar. Sinto muito, sei que você está frustrado, mas esse é meu limite. Não consigo fazer isso agora. Comunicação não violenta, né? Isso. De não invalidar, né? Esse validar exemplo é muito legal. Sentindo. Antes da gente passar, tem uma pergunta e também a gente tem. Mas esse exemplo é muito legal porque ele me veio muito uma metáfora que eu vi uma pessoa falando, que é que os nossos limites são as nossas últimas barreiras de defesa. Né? Então, por exemplo, a gente faz acordos para não ter que acionar os nossos limites. Então, ela fez um acordo, olha, dia tal a gente vai se encontrar.
Aí a Isso, galera não foi uma vez, olha, eu até remarco, né? Você tem um isso. certo. Mas é isso, chega uma hora que você tem que acionar o seu limite. Essa pessoa falava que o limite é como se fosse uma bolinha de hamster, ou aquelas bolinhas infláveis que as pessoas ficam na água, que quando a pessoa cutuca a sua bolinha, você automaticamente vai para o lado. Né? Ela não é feita para você Uhum. sair empurrando as pessoas com o seu limite. Ele não é para ser algo ativamente, porque isso é uma regra, isso é tentar controlar as outras pessoas. É aquilo que a gente falou, por exemplo, Isso. Tem que tomar muito sei cuidado, lá, né? eu vim de uma família agressiva, então eu não consigo lidar com pessoas gritando. Então, se alguém Uhum. gritar, opa, cutucou a minha bolinha, eu vou sair do quarto, eu vou me retirar dessa discussão porque eu não consigo lidar com isso. E a pessoa percebe, é isso, o limite é meu. O limite é algo pessoal e eu reforço a partir do meu comportamento. Não é, eu tenho um limite, então você tem que fazer isso. Aí, se a pessoa começa a gritar muito, eu percebo que, opa, isso está ferindo o meu limite, eu vou sair dessa relação. Né? A gente Sim, ter formas de e aí, é, Carlos isso. Coquetel, Quer ver a Havana perguntou: e pergunta? quando os limites são gerados por traumas, como lidar? Eu acho que, assim, na superfície não tem diferença. Porque é isso, eu não Não, gosto que gritem comigo. Importa se é porque foi um trauma, se é porque é a família, se é porque sim. eu simplesmente não gosto de grito. No fundo, não importa, é um limite meu. Né? O que é legal é a gente investigar esse trauma, é a gente fazer um trabalho, né, terapêutico, entender se esse limite causado por um trauma está me dificultando, né, está me limitando literalmente de construir coisas que eu gostaria de construir. Não sei, É você um que. processo muito intenso de autoconhecimento, eu acho, você reconhecer seus limites. E é aquilo que eu falei, para você conseguir reconhecer e criar esses limites, você vai olhar a sua história. E aí, olhando a sua história, você vai acessar esses traumas. E esses traumas pode ser igual você falou, pode ser uma pessoa tóxica que grita muito, que é explosiva. E aí você não consegue ter relações com pessoas explosivas, porque aquilo te leva para um lugar que você começa a ter pânico, né? Não consegue respirar, uma crise de ansiedade. Então aí você começa a colocar, olha, eu não consigo me comunicar com você dessa forma. Toda vez que você começar a gritar, eu tenho que sair daqui, ou então eu vou começar a ter crise de choro, né? Então, eu acho que muitas vezes os limites são gerados pelos traumas que a gente vivencia. Porque aqueles traumas vai ativar gatilhos, entende? Então, aí, para esses gatilhos não serem ativados, você começa a colocar esses limites para se proteger. Por isso que os limites é muito o seu autocuidado, a proteção Sim, sobre a sua psique, sobre o seu físico, né? eu tenho um amigo que é psicólogo a gente estava debatendo isso lá num outro encontro aqui da página. E ele falou: eu gosto de trocar limites por limitações. Limitação parece algo menos fixo. Olha, neste momento eu tenho essa limitação. Pode ser que Sim, isso seja algo que eu vá trabalhar e vá, enfim, em algum outro. Porque as pessoas são fluidas, as relações são fluidas, sim. nossos limites são fluidos, nossos acordos com as outras pessoas também. Então, assim, pode ser que Isso. em algum momento essa limitação não esteja aqui, né? Exato. É isso que a Nicole fala no fim mesmo, ela fala, é muito importante manter, né, que é a terceira regra, né, dos limites, né, criar, expor e manter, porque quando a gente não mantém, a gente permite que a pessoa continue insistindo e reproduza aquele mesmo comportamento de push que ela fala, né, push your boundaries, que é empurrar seus limites para tentar invadir seu espaço. Né? E aí ela entra nisso que você está falando, que as dinâmicas de relacionamento elas podem mudar no decorrer do tempo. E aí seus limites podem ser mais flexíveis. E aí eu lembro de um exemplo que eu dei no Stories, que é, por exemplo, as pessoas são não monogâmicas, elas se relacionam com outras pessoas, principalmente agora na pandemia não está dando para você ir em outros lugares com essas pessoas. Então, às vezes as pessoas falam, eu quero trazer em casa. Né? E aí depende da configuração dessa relação, se for um casal, vamos pensar assim, né? Que tá morando numa casa, sei lá, às vezes pode ter filhos. Eu tô falando isso porque uma vez surgiu no piquenique essa conversa. O primeiro encontro que a gente fez foi o piquenique lá no Vila Lobos, e uma pessoa trouxe a questão e a gente achou bem interessante. Então ela colocou assim que de início eles tinham essa regra, eles têm filhos, e eles falaram, não, aqui em casa não pode trazer as pessoas, né? As pessoas com quem a gente se relaciona. E aí eles foram um dia rever e falou assim, mas quem é essas pessoas que a gente se relaciona? Porque eram todos amigos, eles se conheciam e eram pessoas, gente boa, que eles confiavam. E aí essa regra caiu por terra.
eles começaram a poder levar as pessoas na casa deles, e inclusive ela comentou, ó, inclusive na nossa cama, a gente não liga, a gente já desconstruiu isso e de boa. Então, eu acho que é muito isso, né? São, se a gente quiser ver como limitações, porque são mutáveis, né? As dinâmicas dos relacionamentos mudam, as pessoas mudam, e esses limites podem mudar. Podem ser mais flexíveis, né? Ou menos, não sei se às vezes a pessoa se machuca. Então, Sim, aí ela só comentou um negócio assim, que às vezes a pessoa é, isso vai despertar emoções nela e ela vai querer, às vezes, te culpar, te magoar, porque você mudou a dinâmica, né? E você não colocou aquele limite, aquela limitação ali para ela. Então, no caso, ela falou assim que a irmã, por exemplo, pode falar assim: ah, você é egoísta. E aí ela olha e fala: eu sou egoísta? O que ela fala é que, assim, antes dela criar essa regra, ela refletiu bastante. E ela tomou essa decisão e ela viu que não era egoísmo. Que ela sempre foi disponível, que nesse momento ela decidiu cuidar de si. Então ela falou: não sou egoísta, tô de boa, né? Eu refleti bastante, não é egoísmo. Porém, ela falou que se for egoísmo, qual o problema? E qual o significado disso para ela, para a vida dela? Então, também não, né, não vejo tão problema aí se for egoísmo, se for, sei lá, pensar em si, olhar para si. E aí ela falou assim que aí você conseguindo manter esse limite, a relação vai se regular. E aí vai criar uma nova dinâmica e a irmã não vai esperar mais que ela seja disponível. Entende? Então, nessa nova dinâmica, provavelmente vai ser uma dinâmica mais saudável, porque ninguém está, né, abusando ali do outro, né, da disponibilidade do outro, do tempo, do corpo, ou o que for. sim. E ela Mas fala que essa responsabilidade é nossa, né? De colocar, ela falou, eu tive essa responsabilidade em permitir que o relacionamento chegasse onde estava. E aí, de repente, eu refleti sobre aquilo e coloquei o limite. Mas eu Pode gostei falar. muito do seu exemplo do casal, porque é uma coisa que é muito isso, é uma limitação que surge a partir de um paradigma monogâmico. Ah, não, a Isso, gente vai trazer pessoas estranhas para casa. Quem são essas pessoas? A gente precisa proteger as nossas crianças, o nosso espaço, a nossa energia, a nossa cama. E aí, de repente, você fala: isso. nossa, as pessoas com quem a gente se relaciona são amigos. Essa galera já está aqui em casa o tempo todo. Então, por que a gente tem essa regra? Né? Aí Sim, você começa, às vezes é isso, é uma limitação que a gente acha que existe porque a gente ainda não viveu aquilo. E aí, quando a gente exato. vive, você percebe que as dificuldades são outras, que você achava que ia ser um problema, não é um problema. E aí você começa a Sim. reconfigurar isso. Então é isso, muitos limites vão surgir na sua interação com as pessoas, né, em determinadas situações que você às vezes não se sentiu confortável, e aí você percebe, poxa, esse é um limite, então agora eu vou delimitar isso para as pessoas, e se você tem parcerias, afetos, você comunica isso para os seus afetos. Por exemplo, é muito importante informar, falar sobre os seus traumas. Esses dias eu li um artigo que falava isso, falava, a sua parceria precisa saber dos seus traumas. E eu acho que é bem isso. Era mais aprofundado o artigo. Eu sempre falo isso nos meus textos, mas esse artigo eu acho que focava nisso, vou tentar achar, para depois a gente compartilhar, talvez na sexta, né? Mas é isso que você precisa saber, porque eu acho porque aí você vai cuidar da pessoa. E você não vai disparar gatilhos nela, porque você já sabe que aquele assunto para ela é sensível, é delicado. Mas é claro que a pessoa, eu não acho que a pessoa tem que ficar eternamente colocando aquele limite porque é um trauma e é um gatilho e é delicado. Não, vai para terapia trabalhar para isso não ser mais tão sensível para você conseguir superar essas questões. Eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Sim. Vamos para consentimento, que já deve ter passado a metade da Sim. live e a gente nem começou ainda. Nossa, ainda tinha um Fala? monte de coisa de uma. Bom, enfim, tinha uma outra palestra que eu recomendo aqui, que é da Hum. Sari Gilman, que ela fala também sobre limites. Ela escreveu um livro, é uma terapeuta de família, e ela fala: bons limites te libertam. Né, que a gente vai, quando a gente aprende a a descobrir nossos limites, a gente vai de pessoas exaustas, estressadas, sobrecarregadas, a gente se transforma em pessoas que acreditam em si mesma e que estão determinadas, comprometidas a ter relações saudáveis. A conversa dela é bem legal também, mas aí depois a gente pode falar no Zoom ou enfim. É, Uhum. e só para É, finalizar também, ela fala que essa questão de esse trabalho de descobrir seus limites, impor eles para as pessoas não aceitam, você tem que lidar com isso, é, é um work in progress, é um trabalho constante, né, que vai estar sempre em construção, mas que pode ser incrivelmente enriquecedor para suas relações.
para você ter relações, para você evoluir, né? E para ter relações mais saudáveis. É isso, é a É gente isso. trocar. Eu até postei no Stories um quadrinho lá da Kimchi, né? Que é aquele, a Ah, gente acha que limites são barreiras que um coração frio coloca para as pessoas não se aproximarem, quando é justamente o contrário. Os limites permitem, até nisso que você estava falando do exemplo da Nicole, né? Uma família em que ninguém sabe se o problema é meu, se o problema é seu, os problemas se misturam. O limite é não, isso é meu, isso é seu, com isso eu consigo lidar, com isso eu não consigo lidar. Isso permite que as relações se oxigenem, né? Permite que as coisas fluam. O que é meu, o que é seu, e quando a gente puder, a gente compartilha isso. Né? não, Os acho que limites essa é uma permitem que as dinâmica de coisas. muitas famílias, né? Que a gente que trabalha com psicologia, já trabalhei com famílias, agora individual. É, tem famílias que têm muito essa dinâmica. A questão é que assim, os filhos começam a cuidar dos pais, sabe? É, tem uma pessoa que eu atendi há um tempo, tinha uma questão assim, uma mãe que estava doente, que ele tinha que cuidar desde os 10 anos, porque aquela mãe tinha sofrido um acidente, e um pai que era irresponsável e que assim, nunca estava naquela relação, ele fala que não lembra do pai, ele sempre dormia fora, tinha amante, não sei o que mais. Então, assim, ele desde muito jovem começou a cuidar dessa tanto da relação dos dois, como de cada um deles, e correr atrás dos rolos que o pai fazia de negócios e não sei o quê. Enfim, aí ele fala que depois que ele se casou, chegou num momento que ele falou assim, olha, agora eu preciso cuidar de mim e da minha família, eu não consigo mais resolver os problemas de vocês. Vocês têm que se virar. Mas sim, se ele tivesse essa maturidade, sei lá, desde a adolescência, talvez ele teria evitado muito trauma e muito problema, né, muita sobrecarga para si mesmo, se ele já tivesse colocado esse limite desde a adolescência para os pais, porque não, né, eu acho que não era responsabilidade dele ter que cuidar, por exemplo, da relação dos pais. Aí o José Com perguntou: o certeza. limite pode virar uma autossabotagem? Eu acho que é aquilo que eu falei, tem que tomar muito cuidado para você não se apegar nesse limite. Eu acho que a ideia é você estar constantemente evoluindo. O limite muitas vezes vai vir de um trauma vivenciado e coisas que são sensíveis para você. Mas não deixa de trabalhar isso, para isso deixar de ser sensível, para isso deixar de engatilhar uma reação emocional em você. Teve uma pergunta que chegou na caixinha de perguntas. Essa semana foi tão doida que eu não consegui nem compartilhar, nem publicar as perguntas. Que foi essa aí. Eu não sei nem se foi você que perguntou. Que Diferencia é a limites do dicotomia medo. entre limites e medos. Né? Como que acontece esse diálogo entre o que é um limite pessoal e o que é um território inexplorado? Eu amei essa fala, porque ele tem muito a ver com boundaries, né? O boundaries me lembra muito fronteira, né? E Sim, tem sim. coisas que é assim, olha, esse é um limite, eu sei que daqui para frente não me faz bem, eu não gosto, eu não sei lidar, X. E tem coisas que, olha, daqui para frente é uma fronteira que eu ainda não cruzei. Eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu não gosto, eu não faço a menor ideia. E eu acho que é muito legal aquilo. A gente estava falando, inclusive, do consentimento entusiasmado, né? Que eu acho que é Uhum. muito legal, a gente precisa falar mais disso, não é só, tipo... Enfim, mas tem um monte de coisa que eu não posso dar consentimento entusiasmado porque eu não sei. E não quer dizer que eu não esteja aberta a isso. Mas Eu aí acho que entra é uma série de outras autoconhecimento aí a questões. resposta, não é? Assim, diferenciar Vai limite de respondendo que eu vou medo. pegar o carregador. Acabei de perceber que Tá. eu tô acabando a bateria. Eu acho que essa questão de diferenciar limite de medo é autoconhecimento. Você olha para si e se questiona: isso aqui é medo mesmo? Ou isso aqui é eu tô me protegendo? Entende? E eu acho que é isso que eu falei: não se apega nesse limite. Continue se questionando, continue em evolução, faz terapia, rede de apoio, porque eu acho que é importante realmente não se apegar a esses limites, e muitas pessoas agora na não monogamia, né? Às vezes criam, tomar cuidado para não criar esses limites ou muitas regras como mecanismo de controle. Ah, não, você não pode fazer isso porque isso aqui, ó, não vai me fazer bem. Entende? Então, assim, tomar muito cuidado com isso, né? Não usar os limites aí como uma regra para o outro. O limite é uma questão sua, né? Né, Paula? A gente estava falando, Eu até tomar esse cuidado para não transformar o limite em controle do comportamento do outro. falando de um jeito bem básico, bem simples. Eu até postei um quadrinho também desse, que é o limite é algo meu, é algo pessoal, que eu tenho o poder é uma regra pessoal, que eu tenho o poder Sim, único de
de colocá-la em prática. Aí os Isso. acordos a partir do meu limite e do limite da outra pessoa, a gente conversa e chega em acordos que são acordados pelas duas ou mais pessoas envolvidas naquele acordo. E aí a regra, a gente tende a falar de regra que é um negócio imposto. Eu e a D chegamos numa regra que afeta a vida de outra pessoa. Né? Tipo, você... Enfim, poder de veto, né? A gente fala de poder de veto como uma regra, porque ela está impondo sobre outra pessoa uma coisa que ela não tem a capacidade de participar na decisão. Mas no fundo é isso. Eu já vi pessoas que falam que eu tenho essa regra e é uma regra super ética, que funciona e que está todo mundo bem, e eu já vi pessoas tendo acordos super escrotos e opressivos. Então, assim, também... Às vezes a gente cai num debate muito semântico do que é regra, do que é limite, e no fundo é mais interessante ver se as pessoas envolvidas estão sendo contempladas. E a questão é assim, não impor, né? Você coloca o limite para si mesmo, é até aqui que eu consigo ir, ou isso não me faz bem, mas não impor um comportamento para o outro, né? E quando você coloca esse limite aí, o outro decide, né, onde ele vai. Ele só não pode invadir o teu limite. Então não é algo assim que você está impondo em relação ao comportamento do outro. Total. Ela falou aqui de isso, que a noção de boundaries se alinha com limitações, com certeza. Essa é a tradução mesmo do boundaries. E como vivenciar esse tempo de adaptação a uma situação que gera gatilho sem interferir na liberdade do outro. O que pensam? Comunicação, comunicação, comunicação. Sim. Porque é isso. Tipo, é o que você falou do negócio da Nicole, né? Porque também, de novo, tem milhões de situações possíveis. Se a gente está falando de uma relação que já tem um certo nível de intimidade e de confiança e de, enfim, X, você consegue se dar esse tempo de ajuste. Porque é isso, é um tempo de ajuste. Olha, eu a partir de agora estou sentindo que eu preciso de mais tempo para mim. No começo pode ser estranho, mas, de novo, a não monogamia traz pra gente a fluidez das relações, né? Se a gente não conseguir navegar por isso, e às vezes pode ser, nossa, eu não consigo lidar com isso nesse momento. Olha, eu quero preservar a sua liberdade, a sua autonomia, mas de alguma forma isso me afeta. Aí você pode desacelerar a relação, você pode mudar o formato, a natureza da relação. Enfim, eu acho que... Eu acho assim, comunicação não violenta e gentileza. Se vocês se amam, acho que tem que ter muito esse cuidado com o que cada um dá conta. Então, vai devagar, vai explorando, vai testando, né? Ok, aqui tá ok, tô me sentindo bem, né? Eu num vídeo meu, eu dei um exemplo do livro More Than Two, do Franklin e a Eve Ricker, e ela conta de uma experiência dela, antes dela estar com o Franklin, que eles são um casal, mas eles têm outros vínculos. E aí ela conta, quando ela começou na monogamia, tinha o marido lá, o parceiro dela, e ela começou a se envolver com uma pessoa, ficou super apaixonada, empolgada, e ele assim, na luta lá, sofrendo, com dificuldade, mas ele foi bem devagar, né, tentando lidar com isso, pedindo para ela calma, né, foi com muito cuidado, respeitando os limites dele. Chegou um momento lá que ele começou a se relacionar com uma pessoa à distância, e aí de repente, convidou ela para vir visitar. E ela super empolgada na ENR lá com o cara. E aí ela, traz ela aqui. Ai, que lindo, não sei o quê. Toda trabalhada na conversão. E aí veio a moça. E nesse mesmo dia que a moça chegou, eles foram para uma festa. E aí ela fala que aí descendo já a rua ali, eles caminharam lá para o lugar da festa, ele já pegou na cintura da moça. Ela falou que na hora já deu aquele frio na barriga dela. Chegou na festa, eles ficaram no maior amor lá, e ela, parece que ela se distanciou dele e ficou observando os dois. E ficou bem, assim, encanada de que tava todo mundo, né? Aquela coisa de se preocupar com o que os outros pensam e tal. E de repente, aí ela foi pra casa, e aí depois ela conta que ouviu eles no outro quarto, foi muito desconfortável, no outro dia ela surtou. Então, eu acho assim, ela não respeitou os limites dela, ela não foi devagar, aí ela até conta no livro, ela falou assim, ele foi devagar, de acordo com o que ele dava conta. E eu não testei meus limites, eu fui com muita sede ao pote, né? Não sei como traduzir isso aí, mas
já chamou a pessoa no primeiro dia, ela nunca tinha estado nessa situação, de ver o parceiro dela com outra e bem apaixonado e tal. E ela não conseguiu lidar bem com isso. Então, não sei se eu consegui responder essa pergunta, Fábio, mas é isso, assim, ela não foi devagar, ela não As respeitou pessoas os têm limites tempos dela. diferentes. Isso, e é isso que ela reflete no livro, que ela não respeitou e ele respeitou. E aí ela não ficou bem. No outro dia E ela deu esse uma surtada lá com o comentário casal. da Larcissa, que é justamente o que a gente tinha comentado no grupo também, né? Parar de se relacionar, mesmo se gostando, se querendo, se amando, é uma possibilidade. Não só é uma possibilidade, como às vezes é a possibilidade mais saudável, a possibilidade mais ética, entender que nesse momento isso não vai funcionar pra gente. E Sim, que a gente talvez tentar insistir em algo que tá difícil porque a gente se gosta muito, impede a possibilidade da gente continuar como amigos, ou de acontecer outra coisa, ou de enfim, né? A gente está desgastando algo, mas vamos falar de eu acho que é melhor a gente abrir consentimento. outra live, que agora já deve estar terminando. Polly, o que que você acha? Oi, Tó. Bom, eu ia sugerir a gente terminar essa nos limites e aí Deve ter deve uns ter mais 15 10 minutos minutinhos, ainda. 15. Eu comecei atrasado a primeira e depois caiu, mas É. enfim, eu Bom, só tô. um comentário aqui. A Sari Gilman, que também tem essa palestra no TED sobre boundaries, ela fala o medo, né? Alguém comentou aí sobre o medo. O medo da reação da pessoa, do que ela, né, do que aquilo vai gerar nela, ou o desejo de agradar as pessoas não deveria determinar seus limites, entende? Então, você não coloca seus limites baseado. Aí ela até conta que o pai dela foi pedir essa outra palestra no TED com a Sarah Gill, que o pai dela foi pedir para ela ser a executora do. Ai, como que fala? Testamento. Isso. Do testamento lá das coisas que ele ia deixar. E ela viu que assim, que ele ia desagradar várias pessoas lá e ela seria a porta-voz. Aí ela falou, não. Só que ela falou, eu fiquei dividida. Eu queria agradar meu pai, não queria desagradar ele numa coisa tão importante para ele, e ele me escolheu. Mas ao mesmo tempo, ela não queria ser a porta-voz das mensagens para aquelas pessoas. Ela falou, não, não vou fazer isso. Então é isso, assim, acho que os nossos limites não deveriam ser delimitados por isso, pelo medo ou por essa necessidade de agradar as pessoas. Aí ela usa também essa metáfora do compasso, sabe? Que, sei lá, norte e sul seria o sim e não. Então ela fala que os seus boundaries, os seus limites seriam esse compasso, e às vezes, por causa de estresse, de sobrecarga, de traumas, o nosso compasso fica embaçado. E a gente não consegue ver onde a gente está confortável, onde a gente não está, e a gente fala sim para as coisas que a gente não queria falar, que é nesse caso, às vezes, de sentir essa necessidade de sempre agradar, porque acho que está muito relacionado com amor próprio, né? Você quer agradar, o people pleasing, que eles falam também, porque Uhum, você quer ser aceita, e você quer estar sempre recebendo um feedback positivo das pessoas. Então, essa questão de definir seus limites e conseguir falar não tem a ver com autoconfiança, né? Com amor próprio. Já nisso a gente para. eu não sei como é que você tá de tempo. Eu tô. Você vê que eu tô na A maior gente pode fazer bagunça. mais uma meia hora no Esqueci consentimento. o carregador, né? Tava nessa correria toda, porque hoje essa semana foi muito doida. Mas eu Sem tô problema. amando ouvir você falar. Bom, vamos lá, vamos terminar esse então. É, ela fala aquilo que a gente falou, né? Que colocar limites vai desagradar e vai engatilhar um monte de emoção não muito positiva nas pessoas. E aí a gente entra naquela questão da rejeição, Polly, que a gente falou que seria importante falar também, né? Então, assim, né? Quando você coloca limite, né? Você também vai lidar, né? A gente nessa cultura agora, que a gente está tentando incentivar as pessoas a reconhecer seus limites e colocar seus limites, a gente vai conseguir falar não, né? Quando a gente delimitar aí o que a gente quer fazer, o que a gente não quer, o que a gente pode, o que a gente não pode, e a gente vai ouvir muitos nãos nessa história. E então a gente vai ter que aprender a lidar com os nãos, aprender a lidar com a rejeição. E aí você falou uma Com coisa muito certeza. interessante, né, Polly? Fala aí A pra gente. gente. é, bom, depois a gente pode falar sobre o exercício que você fez, né? Porque tem uma galera que faz Isso. workshops de consentimento, é uma coisa que rola bastante.
E, e aí a gente estava comentando sobre o quanto é importante saber receber não, né? O quanto é importante ser uma pessoa para quem se é confiável dizer não, Isso. né? Porque Uhum. o não denota. Na nossa cultura, a gente vê o sim como uma resposta certa e o não como uma resposta errada, Isso, né? E isso. especialmente nos papéis de gênero, especialmente na construção da masculinidade cis, hétero, branca, no rolê, especialmente no rolê da cultura do chaveco brasileira, né? Sul-americana talvez, mas brasileira especialmente, né? O não é a resposta errada e o sim é a resposta a se Isso. batalhar, né? Então você navega Uhum. pelo não até conseguir chegar na resposta que é a única resposta satisfatória. Só que, na verdade, aprender a receber um não te torna uma pessoa que vai receber muito mais sim, né? Porque você se torna uma Isso. pessoa confiável. É aquilo que você estava falando. Nossa, essa pessoa, ela quer me dar um beijo, mas se eu dizer sim pro beijo, é um selinho, mas é o selinho vai virar isso, que vai virar aquilo. E aí a pessoa vai ultrapassando todos os limites, porque o sim se torna algo global, né? Algo que. E aí você fala, não, eu já vou cortar aqui agora, porque eu sei que isso aqui eu não posso dar Isso. nenhuma vazão. Quando na verdade, se a pessoa Exatamente. sabe receber ou não, sabe. Né, e eu até comentei que a Anne falou isso na nossa live sobre suruba, que ela falou, cara, a coisa mais apaixonante é ver um homem aprender, sabendo receber um não. Né? Chega, se aproxima dela e ela fala não. Aí a pessoa, ah, não, beleza, então vou lá pegar uma água. E ela falou que, nossa, dá até um tipo, Então eu oi? Você quero. só, você só aceitou esse não e virou as costas? Nossa, que ótimo, porque é isso. É, tipo, olha, essa pessoa sabe, essa pessoa tem um mínimo de noção sobre limites, já ganhou pontos. Quando a pessoa aceita o seu não, eu acho que ela te deixa confortável, ela te deixa segura. E eu acho que esse é um ambiente muito mais propício para você vivenciar a sua sensualidade, a sua sexualidade, não é? Então, acho que essa questão mesmo de você ser uma pessoa que consegue aceitar um não numa boa, provavelmente vai ser uma pessoa que vai receber muito sims. Porque as Sim, e pessoas vão que se sentir confortáveis perto de você. Porque elas sabem que não vai ser problema. Se de repente elas mudarem de ideia ou de repente quiserem falar um não, isso não vai ser um problema para você, E que né? entra super naquela pergunta sobre o medo, né? Sobre os territórios não explorados. Puxa, eu só vou explorar um território que eu não sei se eu estou confortável ou não com uma pessoa que saiba muito bem respeitar o meu não, Isso. né? Você não vai E chegar se outra explorando com coisa, uma pessoa se onde você não não haja tem essa medo de confiança. receber não, se você está ok em receber o não, você não vai ter tanto medo, vai? Então você vai viver, eu acho, muito mais aventura se você perder esse medo da rejeição, medo de receber o não. E se você parar de melindrar e de levar para o pessoal esse não. Entende? Eu acho que assim, o não é a responsabilidade da pessoa, são os limites dela, é o corpo dela, são as questões dela. Sim. Né? Eu acho que A na gente falou sobre. grande. Isso, na grande maioria das vezes não tem a ver com você e não leva para você. Porque se tiver a ver com você, né? Que eu fiz um texto também sobre a rejeição. Se tiver a ver com você, não há nada que você possa fazer. Porque ela te rejeitou, ela não quer. Então, assim, não leva para o pessoal. Você, na verdade, honra e agradece essa pessoa por ela estar se cuidando, por ela estar se respeitando, por ela estar ensinando você a se respeitar, né? Porque a pessoa te ensina quando ela fala um não e quando ela coloca o seu limite, você admira isso. Então, eu acho que, né, propicia um ambiente muito seguro, muito confortável para as pessoas poderem trocar e se conectar. Ah lá, Sim. saber receber ou não é libertador, a Patrícia falou. Total, gente, total. E E é eu isso, a acho nossa que. cultura associa muito o não, é o que você falou, ao pessoal. Não é assim, ah, posso te dar um abraço? Não. Ah, ela não quer um abraço agora. É assim, ela não quer o meu abraço, então eu não sou uma pessoa abraçável, então eu não sou uma pessoa digna, então eu, sabe, a gente tende a colocar muito. E eu até comentei que na minha adolescência e na jovem adulteza, eu tinha muita dificuldade em falar não por ter sido uma pessoa que recebeu muito não. Então eu ficava nesse, nossa, a Uhum. pessoa veio até aqui, fez todo esse esforço, se expôs, se colocou nessa posição vulnerável e eu vou falar não para ela. Então, sabe, eu personalizei tanto os nãos que eu recebi que eu tinha dificuldade de colocar ele para as outras pessoas para que elas não se colocassem nessa mesma posição. Você vê como é um Porque meio que ciclo. você sabia como era doído isso, né?
E é um E aí você ciclo não que se queria causar alimenta de essa um dor para as jeito. pessoas, né? Mas não dá, eu acho que não dá para você. Você tem que se proteger. Cada um pensa, cada um tem a responsabilidade de cuidar de si. Então você se protege, né? E a gente faz esse trabalho de conscientização para que as outras pessoas também se protejam. Né? Em você se protegendo, você não está sendo agressivo com ninguém. Você está cuidando de si. E eu acho que é algo que para a nossa saúde mental é muito importante ter esse autocuidado. Uhum, Concordo disso, eu não gosto muito de contato e as pessoas não entendem. Olha que legal. Eu recomendo também o livro A Teoria do Apego, né, o John Bowlby, eu uhum. acho. Porque aí eu acho que vai clarear muito isso. Os tipos de contato que as pessoas querem ou não querem. Sabe? O tipo de apego que você tem. Que tem o apego ansioso, o apego seguro, o apego que evita, Sobre isso, enfim. quer dizer, não Hum, é exatamente sobre isso, mas sobre o não e o sim, se você quiser falar rapidinho sobre o exercício que a gente fez no Natal, que eu acho sim. que ele é muito legal, porque ele traz para o corpo, né, essas coisas que a gente está teorizando. E é isso, às vezes a gente teoriza uma coisa, mas no corpo é outra. Então, tem dois exercícios que eu aprendi nesse workshop que eu fiz lá na Irlanda. Um é assim, são três momentos e você vai treinar a dizer o sim e o não. Então, num primeiro momento, você pode fazer com a sua parceria, com o seu afeto, em duas pessoas, né? Ou não sei se dá para fazer em mais. Aí são três momentos. No primeiro, você vai pedir qualquer coisa para a pessoa e a pessoa tem que responder sim, três vezes. E aí você pede as coisas mais malucas possíveis. Ah, posso lamber sua orelha? Posso morder o dedão do seu pé? Sabe? Posso fazer carinho na sua bunda? Sei lá. Você pede umas coisas bem malucas, né? E a pessoa vai ter que responder sim, mas não vai fazer. Vocês não vão fazer a ação. Só que o que acontece? A pessoa vai ter que imaginar, nossa. E a pessoa vai responder sim e imaginar como seria essa pessoa fazendo isso. Não, eu não quero. Ou eu quero, entende? E é Então isso, vai só o fato de exercitar dizer sim para uma coisa isso. dessas já gera uma coisa no seu corpo. Isso. E aí você já reflete, nossa, isso me gerou incômodo? Não, não quero isso, não, essa é uma parte do meu corpo, enfim. E aí depois a pessoa vai pedir, e aí vocês trocam, tá? Que aí os dois vivenciam a mesma coisa. E aí a segunda parte, você vai pedir três coisas e a pessoa vai falar não. E aí a pessoa fala, né? Sei lá, posso te dar um abraço? Posso dar um selinho? Posso apertar seu nariz? Não, não e não. E eu lembro quando eu fiz esse exercício a primeira vez, foi muito gostoso responder esse não, foi muito confortável, porque eu acho que eu também sempre tive dificuldade em responder não. Sempre tive essa questão assim, de não saber meus limites e estar sempre deixando as pessoas, principalmente em interações sexuais, né, Pauli? Deixando as pessoas extravasar aquele limite, achando que eu tinha obrigação de oferecer aquilo para a pessoa para satisfazê-la, homem, né, relação sexual e tudo mais. E aí a terceira parte, aí vocês trocam também, os dois experienciam isso. Então, pede três coisas e fala sim, sem fazer. Pede três coisas malucas e fala não, sem fazer. E a terceira parte, vocês vão pedir três coisas que vocês querem fazer e a pessoa responde sim ou não e faz. Então, aqui que vocês colocam em prática na terceira parte. E aí você pede três coisas que você realmente quer fazer com a pessoa e a pessoa, nesse momento, vai tomar a decisão, sim ou não, certo? E eu acho que uma parte dessa questão de colocar seus limites e falar não, você não precisa se explicar. E aí tem várias psicólogas e coaches que estão falando sobre isso, sobre falar o não, sobre integridade, você ser íntegro com você mesmo, sabe? De você, não, isso eu quero, eu falo sim, isso eu não quero, eu falo não, e não vou ficar me desculpando. Porque, poxa, Sim. eu tenho o direito. Então, eu lembro que no exercício eu falei muito isso para as pessoas. Gente, fala não e não se desculpa, você não tem obrigação. Principalmente para as mulheres, que eu acho que a gente está sempre, quando a gente fala não, a gente fica se desculpando. Meu Ou Deus, se imagina minha amiga justificando, né? participante. Você tem que Se justificar. E a justificando. justificativa geralmente tem que ter a ver com o homem. Ah, eu não quero porque eu tenho namorado. Né? Você vai tentar justificar um monte É, de coisa, não vai. Quando chega nisso. Mas esse exercício eu acho que é muito exatamente. legal porque é isso. Às vezes é tipo, nossa, falei sim pra pessoa lamber a minha orelha. E isso gerou um tipo, nossa. Ou falei não pra uma pessoa que eu amo, é a minha parceria. E ela só pediu um abraço e eu falei não. Nossa, isso gerou. É isso, né, gente? Vocês viram, a gente começa a falar, aí a gente vai puxando uma tangente na outra, aí quando vê. Mas é isso, enquanto a D volta,
É... Nossa, esse limite de tempo é uma coisa, né? Às vezes a gente teoriza uma coisa e na hora que a coisa acontece ela é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, teve gente que pediu, posso desamarrar e reamarrar o seu sapato? E aí você fala, tipo, pode, lógico, super de boa. Aí a pessoa abaixa e vai amarrar o seu sapato, e aí o olho dela tá na altura da sua virilha, e é uma pessoa que você não conhece, e não sei o quê, e aí aquilo gera um negócio que você, nossa, eu não estava esperando que isso fosse acontecer. Então eu acho que isso é muito legal, da gente poder trazer para o corpo e da gente poder entender é, que às vezes uma coisa que a gente estava confortável, depois de um tempo a gente não está mais. Ou que a gente achava que ia ser estranho e desconfortável, de repente não é tão desconfortável assim. E eu gosto muito daquilo que a Dê falou, também da gente treinar responder o não, né? Porque você vai Isso. responder o não, Uhum. e aí você vai, mas por quê? Né? Ou sei lá, enfim, tem uma série de respostas horríveis ao não. Agora você fala, nossa, beleza, eu agradeço por você ter me comunicado o seu limite, eu agradeço por você ter, né, cuidado de você, eu agradeço por você ter compartilhado comigo essa informação, agora eu te conheço um pouco melhor. Enfim, o não tem várias coisas maravilhosas das quais a gente deveria ser grata e valorizar, né? Exato. Sim. É, eu esqueci aqui o que você ia falar. Essa questão assim de que às vezes você achou que estava ok o limite ali, e de repente não está mais ok, porque a pessoa ia amarrar seu sapato, de repente ela está olhando ali debaixo da saia da menina, sei lá. Eu acho que está muito relacionado com o consentimento, né? Que pode ser dado e retirado, né? O limite, você pode mudar seu limite a qualquer momento. Assim como o consentimento, pode ser dado e retirado a qualquer momento. A gente tem que ter essa consciência, que não é porque você não tinha um limite ali e que começou uma interação que depois você não pode colocar aquele limite. Né? Isso aí acho que está bem, bem sinônimo de consentimento aí nesse caso. Bom, e aí, vamos entrar em consentimento, deixa eu ver se só tinha mais alguma coisa. Aquela segunda palestra do TED que eu falei, a Sari Gilman, ela conta a história dela, que ela fundou uma ONG, que ela acabou assim, não tinha limite nenhum entre vida e trabalho, totalmente workaholic, que chegou um momento que ela falou assim, eu não tenho mais saúde mental. Ela teve que colocar um limite ali e repassar aquela ONG, acho que ela ficou, sei lá, 15, 20 anos na ONG, uma ONG para adolescentes, moradores de rua, e teve que repassar para outras pessoas. E aí ela falou que a partir daí ela começou a se cuidar, a olhar para si. Ela teve que olhar para aquela pessoa workaholic que estava ali e que teve que preencher a vida dela com outras coisas que não fosse trabalho. Então ela passou a se cuidar e a ter tempo de lazer, fazer coisas que davam prazer nela, que não fosse só trabalho. Ela conta que até os amigos ficavam chocados dela ter aquele tempo disponível, sabe? E aí ela falou que algumas coisas vão desafiar seus limites. E que pode ser, por exemplo, questões, dificuldades financeiras, vícios, né, questão de saúde mental na família, doenças. Só que ela falou para você observar, porque, por exemplo, às vezes se você tem uma parceria que, por exemplo, está com um problema sério, câncer, por exemplo, o seu autocuidado vai diminuir, né, em prol do cuidado com aquela pessoa. Né? Então, às vezes, você tem que, né, flexibilizar seus limites aí. Você para de se cuidar, você para de olhar para si. Eu acho que isso é um problema bem sério dos cuidadores, das pessoas que cuidam. Né? Sejam mães que cuidam de crianças, cuidam de pessoas deficientes, que cuidam de idosos. E aí a pessoa fica totalmente sem limites, né? Assim, ela não olha mais para si, né? A mãe no puerpério é muito isso, porque você está fundido ali com aquela criança, né? Então você perde, né, essa questão do cuidado de si, de olhar para si, de falar, não, isso aqui agora eu preciso parar e preciso me cuidar. Só que ela fala que nessas situações o seu autocuidado pode parecer irrelevante, pode parecer meio ridículo, porque tem um problema tão sério ali, mas não é, porque o fato de você se cuidar vai te tornar mais forte para poder cuidar do outro a longo prazo. Então ela fala que mesmo num caso sério, no qual você tem que cuidar do outro, você tem que continuar, né, tendo esse autocuidado. Né? Continuar, às vezes, tendo Sim. certos limites. Então, agora eu não estou trabalhando, vou para casa, vou descansar, vou fazer uma meditação, né? De não deixar isso tomar conta da sua vida, que eu acho que é muito o que acontece com mães, né? Assim, já estive nesse lugar. Não, e é a metáfora da máscara de ar no avião, né?
É isso, você coloca primeiro em você para Isso. você não desmaiar e conseguir ajudar as outras pessoas. Como que você vai ajudar se você estiver sem ar ali, né? Então ela fala que o seu autocuidado tem que crescer na mesma medida que o seu cuidado pelo outro. É que tá tudo muito Uhum, relacionado, né, gente? Limites, autocuidado, consentimento e tal. E uhum. ela fala assim pra gente, aí entra na questão da comunidade, né? Pra você reach out, que é você ir e pedir ajuda, Buscar. né? Se Uhum. conectar, buscar com outras pessoas esse apoio, né? Quando, por exemplo, tem uma situação que vai desafiar seus limites de doença, de financeiro, né? De vício, questão de saúde mental. Então, buscar essa rede de apoio, buscar fazer terapia, ai, deixar a porta aberta aqui. É, e aí definir o que é sua responsabilidade e o que não é. Que é realmente colocar esses É, limites aí. Então, deixa eu só fechar a porta, pode ir que senão lá. a gente... Eu acho que é isso, assim, muitos dos limites a gente não sabe até acontecer, né? E esse Ah, limite e pode ser uma coisa super simples, do tipo, eu tinha uma relação e de repente essa pessoa recebeu um emprego em outro país. Não sei, eu nunca Uhum. pensei sobre isso. Eu não sei se eu consigo lidar com essa relação à distância ou não, se o problema é a distância, se o problema é ela estar em outro país, em outro continente, se fosse mais perto eu conseguiria, sabe? São coisas tão simples quanto isso, até desemprego, doença. São coisas que vão mexer e às vezes é Sim. aquilo que a gente falou do outro também, entender que isso vai mudar a natureza da relação e que talvez isso te ajude a perceber um limite que você vai carregar com você de forma mais clara no futuro, né? Sim. E ela fala também que a tecnologia, né, realmente está desafiando os nossos limites, porque criou essa ilusão de que nós somos dispositivos que estão sempre ligados, sempre conectados. Então as pessoas têm essa expectativa de que nós sempre estamos à disposição para responder. Né? Aconteceu comigo esse fim de semana. A mãe de um paciente entrou em contato no sábado. Eu estava o dia todo fazendo o meu curso lá do Pérola Byton. E aí eu falei assim: te respondo para a gente agendar na segunda. 15 minutos depois, o pai entrou em contato, que a mãe quer conversar com você. Fala, você não vai responder. Tipo, meio que colocando pressão. Então, assim, né? Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas provavelmente viram que eu estava online lá, mas eu estava online porque eu conecto no Zoom para o meu curso, sabe? Mas agora, o fato de você estar online quer dizer que você está disponível, né? Então, a tecnologia também está avançando aí nos nossos limites pessoais. E a gente tem que olhar para isso, tomar cuidado, né? Sim, com certeza. Entender as possibilidades boas que isso nos traz de conectar, de realmente uma relação à distância hoje é muito diferente do que quando a gente tem que ter uma relação à distância por carta, sei lá. Mas é isso. A questão da infidelidade, né? Assim, como agora está todo mundo muito acessível, bagunçou tudo, assim, o que é infidelidade, o que não é, porque está muito fácil de se conectar com as pessoas. Né? Essa é outra Sim, discussão para outra live, né? esse é um ótimo tema. Mas, mas para finalizar, ela fala que a sua história vai ser formatada pelos sims e pelos nãos que você vai dar na sua vida. Achei isso interessante. Uhum. E esse Ai, comentário ai. aqui maravilhoso, que é o que a gente Hum, falou sobre olhar para o nosso histórico, né? Aprendi a enxergar os meus limites avaliando diversas situações nas quais me senti de alguma forma violado. exato, é isso aí. Olhando a sua história e refletindo autoconhecimento, ou também através de determinadas situações que você se vê desconfortável, você percebe seus limites. Ai, a última coisinha também, a Nicole, ela vai colocar os diferentes tipos de limites, acho que isso é importante também. Então ela fala que são emocionais, materiais, limites de tempo e energia, mental, limites mentais e físicos. Né? Então são um, dois, três, quatro, cinco. Cinco exemplos é que ela dá. Emocional seria, os seus limites emocionais vai estar relacionado a rejeitar, a presumir, ignorar, justificar, descarga emocional, aquelas pessoas que chegam descarregando em você e nem perguntou se você poderia ouvir, sabe? Tem muito isso, né? Que a Brené Brown compartilhou foi o oversharing, que às vezes você, que é assim, compartilhar demais com as pessoas. E ela falou que às vezes isso como que a gente fala, não é mecanismo, é uma estratégia que algumas pessoas usam para criar uma conexão rápido demais. Nossa, achei isso muito interessante, gente. Então você compartilha demais. Você chega compartilhando uma intimidade sua com uma pessoa que você não tem intimidade. Porque Já você que quer você, forçar ali uma amizade. Então ela problematiza esse oversharing, que é compartilhar demais. Então já que esse você overshare, soltou talvez. comunicação, Hum, eu vou fazer uma hum, pergunta que chegou na caixinha também.
mas Tá. que aí é específico para pessoas que já estão em relações, né? Você falou do oversharing de uma pessoa que você não conhece, de criar Uhum. uma intimidade, mas Sim. enfim. Esses dois lados da comunicação com as pessoas que a gente já se relaciona, que é como lidar com ciúmes ou sentimento de exclusão quando a pessoa não compartilha sobre outras relações. Tava lendo o comentário da Isa. Obrigada, Isa. Beijo. Vai não, fica aí. Desculpa, fala, Polly, o que você falou? Qual que é a pergunta? Como lidar com ciúmes ou sentimento de exclusão quando a pessoa não compartilha sobre as outras relações? Então, a gente comentou sobre isso na nossa conversa, né? Que é bem aquela política do don't ask, don't tell, né? Que não fale, não pergunte, que é uma política que não vai funcionar a longo prazo. Pode ser que de início funcione para vocês se cuidar aí um pouco, mas a longo prazo não vai funcionar porque tem aquela coisa do segredo, né? E o segredo é a base da traição, né? Então, assim, uma diferença da não monogamia ética com a infidelidade é que não há segredo, não há mistério, as coisas são honestas e transparentes, né, gente? Então, se as coisas continuam em segredo e mistério e não transparente, até que ponto isso aí é uma não monogamia ética, né? Não vai É, funcionar a longo prazo, não é muito honesto. Então, eu acho que vai ficar bem blurred boundaries, que são os limites esfumaçados aí, nessa política do don't ask, don't tell. eu acho que é isso. A gente pode entender as limitações das pessoas, do tipo, nossa, ouvir sobre as suas outras relações está me deixando com uma sensação estranha, então eu estou te Isso, comunicando que nesse momento eu não consigo lidar com isso. Né? Ou a isso. outra pessoa fala, nossa, nesse momento eu não me sinto confortável, eu acabei de começar essa outra relação, eu não me sinto confortável compartilhando. Tem uma série de sutilezas nisso, né, que a gente também não pode Sim. cair só no conte tudo a todo momento. Mas é isso, se Não. precisa omitir, né, se precisa existir um segredo, é porque tem de alguma forma alguma coisa que precisa ser trabalhada aí dentro. Sim, sim, eu acho que as pessoas têm direito à privacidade delas também. Então não é oversharing, compartilhar tudo e tudo tem que ser. Não, eu acho que. Mas também ficar omitindo, porque tá, se você não tá contando o que tá fazendo, aí você sai, aí você volta, um dia você volta 2 horas, outro dia você volta 5 horas da manhã. Como é que fica isso? Porque às vezes as pessoas se preocupam, né? Eu, no caso, para minha proteção, eu compartilho lá o meu Google, lugar lá do Google com o meu parceiro. Uhum. Porque não sei, né, Compartilha a gente? Estou numa localização. balada lá, a gente não sabe o que pode acontecer, ele pelo menos sabe onde eu tô, eu confio nele, né? E, e é isso. Então eu acho que é meio complicado. Já até esqueci a pergunta, mas Então, a se a Cacá pessoa não comentou conta para onde aqui. ela vai, né? Não, se ela não conta sobre as outras relações. E aí faz a Se pessoa ela se não sentir conta. excluída. Ela falou, ó, a Cacá falou, pra mim começamos falando e eu não aguentei mais e pedi pra não mencionar. É isso, é tipo, nesse O quê? momento eu não tô Ah, conseguindo lidar com isso. Né? Não sei exatamente o porquê, mas é isso, eu não tô, não tá me fazendo entendi. bem. Agora, é muito difícil pra mim responder essa pergunta porque eu sou muito do outro espectro. Eu amo contar, Sim, eu amo saber, eu amo chegar e compartilhar detalhes e me dá sim, compersão, me dá alegria, me dá tesão, me dá um monte de coisas e eu me sinto mais próximo das pessoas com quem eu me relaciono sabendo dessas sim, coisas. Mas eu entendo que existe esse espaço de negociação entre o meu limite e o seu limite. Ah, o meu limite é que eu quero saber da sua vida, eu quero estar por dentro. Ah, e o meu limite é que falar sobre isso me deixa desconfortável. Então, como que a gente consegue sim, encontrar esse meio termo? Eu lembro de uma pessoa com quem eu me relaciono, que ela estava começando a conversar com outra pessoa, começando, né, a se aproximar, e essa pessoa falou isso, é tipo, nossa, é muito estranho para mim, eu não consigo saber, né, das suas outras relações, então se você puder, por enquanto, não falar sobre isso. E aí, enfim, a gente sim. morava em cidades diferentes, e aí um dia a gente foi para a cidade dessa pessoa, e ela perguntou, ah, que legal, você está aqui, vamos se ver, o que que você está fazendo aqui? Ah, eu vim com a pessoa com quem eu me relaciono. Não, por que que você me falou disso? Eu já tinha te dito que eu não queria saber das outras pessoas. Sabe, às vezes se torna um negócio assim, tipo, nossa, eu preciso fingir que essa pessoa não existe. Ah, eu assisti um filme muito legal. Com quem? Ah, sei lá, assisti sozinha. Sabe? Aí É muito complicado. começa a ser um negócio de você se afastar das pessoas, porque você não está compartilhando sobre a sua vida. Sim, e começa a não ficar transparente e ficar aqueles desconfortos, e aí você sente que você não pode falar nada, aí você começa a pisar em ovos e não conseguir
ter honestidade na relação. Então é aquilo que a gente falou na outra, né, na live de agora. Não se apega aos seus limites, né? Você pode começar com esses limites, com essa política do Donação Telo, mas vai desconstruindo isso. Vai avançando essa barreira aí que tá sendo uma limitação para você. Né, de não querer saber dos vínculos que a sua parceria tem, não querer ver a conversa deles e tal. Vai ser isso para sempre? Como é que vai funcionar? Porque se for isso para sempre, você nunca vai poder estar no mesmo ambiente que está a parceria. Ou você nunca vai poder estar na mesma casa e ouvir a conversa dele com a outra pessoa. Né? Então fica realmente bem, bem complicado. Sim, sem contar que tem várias questões não práticas, né, sobre isso que você falou da casa, que tem a ver com aquele exemplo do casal. Ah, não pode trazer ninguém para casa. Então tá, eu preciso me relacionar com alguém que tenha uma casa e que tenha privacidade, porque senão eu vou ter que o quê? Ir pro cinema toda hora, eu vou ter que ir pro um restaurante, sabe? Isso não é nem economicamente, eu vou ter que ir pro motel toda vez que eu quiser sair com uma pessoa, isso não faz nenhum sentido. Que recorte de classe é esse que você tem para todas as saídas que você vai terem algum envolvimento que envolva dinheiro, né? Francis falou uma coisa aqui que eu achei maravilhosa, que é sempre necessário estar sensível a esses termômetros nas relações. Nada é estável, tudo vai sendo construído constantemente. É isso, diariamente. Sim. Que a dinâmica das relações, né, gente? Que vai mudando e aí os limites vão mudando, muita coisa vai se flexibilizando. E aí as pessoas vão sentindo que não há mais necessidade de ter certas regras, que elas vão ficando mais à vontade, mais seguras, mais confiantes e confiando mais no outro. Então, eu acho que a gente tem que ir tentando ultrapassar essas barreiras aí e não se apegar a esses limites eternamente. Você falou disso enquanto eu estava lendo o comentário da Isa, que todo limite e regra tem suas contradições, né? Sempre vira uma problemática se as pessoas não estiverem dispostas a superar esses limites. Me lembrou de outro acordo muito comum que as pessoas fazem, beleza, a gente pode ficar com quem a gente quiser, mas você tem que me avisar antes. Ou você tem que me apresentar essa pessoa antes. Que eu até entendo, quando a gente conhece a pessoa, a gente desmistifica aquele ser, né? Enfim, muito melhor do que a gente, muito mais bonito ameaça. Que a gente, aquela ameaça, e aí a gente personifica. Só que é isso, você querer isso como uma regra, isso não é uma limitação, isso não é nem uma regra, isso é uma preferência. Olha, se a gente puder fazer isso, vai ser muito legal. Eu gosto muito de conhecer as pessoas com quem você se relaciona, porque aí me ajuda a desmistificar, tirar ela desse espaço mitológico. Agora, se eu estiver em outra cidade, se eu estiver viajando, se eu estiver em outro fuso horário, enfim, tem uma série de coisas. É isso. Sempre que a gente acha que a gente achou a regrinha perfeita, o universo vai trazer uma situação que mostra que tentar controlar comportamentos não faz sentido. Sim, total. Não, realmente isso. O universo vai sempre desafiar a gente. Mas isso é maravilhoso, né? Porque é a partir desses desafios que a gente vai, né, viver aí as aventuras, as delícias e as dores, né? De viver mesmo, né? De viver aí, sei lá, as relações, as conexões. Sim. Aí só terminando aqui, então, os tipos de limitações que a Nicole Lepeira falou, que eu falei, são os emocionais, né? Os materiais, às vezes você compartilhar as coisas, você não gosta de emprestar, ou você empresta, a pessoa devolve tudo estragado, ou a pessoa nunca te devolve, então ela falou que é ok você empresta carro, essas coisas, você colocar para a pessoa, olha, eu não gosto de emprestar, ou eu empresto, mas gosto que você me devolve quando a gente combinar. Ou não me devolve tudo estragado, manchado a minha roupa, essas coisas, muito coisa de adolescente, né? Tempo e energia, assim, ela fala que tem uns limites de tempo e energia também, de você colocar, olha, não tenho mais energia para continuar nisso hoje, parei por aqui, preciso descansar. Questões de atraso, né? Nossa, essa é uma questão séria que eu tenho aqui com o meu parceiro, porque ele fica muito irritado com os meus atrasos. Então, o meu tempo é diferente do dele, assim. Ele tá 20 minutos, sempre 20 minutos pronto, antes de da gente sair para algum lugar. E eu tô assim, não, vou tomar banho agora. Eu não, imagina, a live começou 15 minutos atrasado, mas eu não sei nada disso. Aqui? Vou ter que estabelecer meu limite aqui de tempo. De fazer favores, trabalho voluntário, de não aparecer nos lugares e não dar satisfação. Que aí você pode colocar seus limites para as pessoas, contatos não requisitados e tal. Eu ouvi um podcast que eu falei na nossa reunião do Zoom, né, que escreveu Comer, Rezar, Amar, né, da Elizabeth Gilbert.
E ela fala que ela parou de responder e-mail. E que ela fala que ela acha assim, ó, esses e-mails dessas pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, é como se fossem pessoas não convidadas com a chave da minha casa. Quem deu meu contato, meu e-mail pessoal para elas? Assim, não teve nenhuma intermediação, nem respondo, já deleto, já e nem, não tenho dó. Ela disse que aprendeu isso, que ela fez vários. Né, lembra que eu contei que ela fez aquele integrity cleansing lá? Depois eu posso tentar falar sobre isso. Outro limite é mental, sobre pensamentos, opiniões, valores e crenças, porque ela fala assim que às vezes você tem uma parceria, um afeto que tem outras crenças diferentes das suas, ou outras opiniões diferentes das suas, mas essa pessoa está constantemente invalidando as suas opiniões, as suas crenças, né? E isso acaba de alguma forma te ferindo, te machucando, então de você colocar essa limitação assim, olha, não quero conversar com você sobre crenças, porque a minha crença é diferente da sua e a minha é tão válida, sei lá. Né? Então ela fala esse é também um limite. E os físicos, que é em relação a toque, a questões sexuais, avanços, comentários indesejados. Esses são limites físicos que você pode delimitar para as pessoas. Então, emocionais, materiais